Ninguém nunca questionou isso de verdade. Patrick Estrela vive debaixo de uma pedra, não trabalha, não estuda, não parece ter qualquer tipo de responsabilidade. E mesmo assim ele come sem parar. E não é pouco não, tá? Ele compra doces, compra muitos hambúrgueres, ele já desperdiçou dinheiro numa venda de garagem do seu siriguejo, ele aparece com itens, aparece cheio de coisa, mas de onde vem isso? Porque se você olhar pra vida dele com calma, percebe que tem algo de errado. Primeiramente, a casa é uma pedra. E aqui já começa o primeiro detalhe estranho. Patrick não paga aluguel, ele simplesmente ocupa aquele lugar. No episódio em que a casa do Bob Esponja é destruída, Patrick afirma que construiu sua própria casa. Mas a gente sabe que aquilo ali é só uma pedra, provavelmente arrastada de algum lugar, colocada ali e pronto, uma casa feita. Então pensa comigo, se ele não paga nada, se ele não tem despesas fixas, se ele praticamente não possui bens nenhum, o pouco dinheiro que entra sobra. Certo, ok, mas ainda assim, de onde entra? Porque mesmo que o Bob Esponja banque algumas saídas, algumas coisas dos dois, e sim, ele banca isso, já é dito na série, isso não explica tudo. Existe um episódio em que Bob Esponja é demitido injustamente pelo Sr. Siriguejo, e nesse momento Bob diz algo revelador: se eu não tenho dinheiro para comer, você também não vai ter. Isso aqui é praticamente a confissão disso. Patrick depende financeiramente do Bob, mas depende até que ponto? Porque mesmo quando Bob Esponja não está pagando, Patrick ainda assim aparece com coisas, inúmeras coisas. Patrick não tem trabalho fixo, mas ele sempre consegue emprego quando quer, seja no balde de lixo, no siri cascudo, em um restaurante de amendoins. Ele é incompetente, mas não incapaz. E sempre que o dinheiro aperta muito, ele trabalha. Por pouco tempo, claro, com resultados desastrosos, sim, mas trabalha. Só que tem algo mais profundo aqui, muito mais profundo. Patrick entende o sistema. No episódio em que ele ensina Bob Esponja a viver como desempregado, ele demonstra algo assustador. Ele sabe sobreviver sem dinheiro. Ele sabe principalmente manipular. Ele provoca o Lula Molusco até que ele jogue comida neles. Ele leva o Bob Esponja até a Sandy para conseguir café da manhã grátis. Ele explora oportunidades, cria situações. Ele entende como conseguir qualquer coisa manipulando qualquer pessoa. E isso não é burrice, diferente do que a gente pensa. Isso é uma inteligência social. Mas calma, que isso aqui ainda não responde nossa pergunta principal, é claro. E o que isso aqui nos mostra? Mostra que Patrick não tem estabilidade nenhuma. Ele vive no limite. E mesmo assim, ele nunca passa fome por muito tempo. E aqui as coisas começam a ficar estranhas de verdade. Porque existe um outro episódio na quarta temporada que quase ninguém leva a sério. Um episódio que revela algo absurdo demais para ser só uma piada. A árvore genealógica do Patrick. E quando você olha para aquela árvore com atenção, você percebe algo impossível de ignorar. Patrick é descendente de reis. Não metaforicamente, literalmente. Antigos reis da finda do biquinho. E se você conectar isso com o fato de que ele nunca parece realmente preocupado com dinheiro, tudo começa a mudar um pouco. Porque talvez o Patrick não seja pobre. Talvez ele esteja fingindo. Mas calma, porque ainda é muito cedo para concluir isso. Porque existe uma outra pista, uma licença. Uma simples licença de pesca. E no universo de Bob Esponja, pescar é basicamente matar. E agora me responde, por que um cara que vive debaixo de uma pedra, que não trabalha, que mal sabe somar 2 mais 2, tem uma licença oficial para pescar ou matar? Bem, com isso a gente entende que a resposta que estamos procurando pode ser muito pior do que ele é sustentado pelo Bob. E se isso aqui que a gente tá vendo não é só incompetência? E se for uma escolha dele? E se o Patrick nunca precisou trabalhar porque ele sempre teve uma rede invisível sustentando ele? Eu sei, parece exagero, mas pensa aqui comigo. Nesse episódio em específico que revela a árvore genealógica do Patrick como descendente dos reis, sabe o que mais de estranho também acontece? Mostram que Gary está ligado a essa linhagem. Naquele episódio, por um momento, Gary é considerado o herdeiro legítimo da coroa, mas no final nada acontece. Ninguém mais fala sobre isso, ninguém assume o trono, nenhuma mudança política acontece e o assunto simplesmente morre. Mas aqui vai a pergunta que ninguém fez. Se Gary era o herdeiro e Patrick também faz parte da linhagem como um possível sucessor, isso transforma completamente nosso cenário. Porque se a realeza da Fenda do Biquíni funciona minimamente como qualquer sistema monárquico, então os membros da família real não pagam por serviços básicos. Eles são sustentados pelo próprio sistema. Moradia garantida, alimentação garantida, todos os luxos, entre aspas, de graça. Com isso a gente pode entender e assumir que morar debaixo de uma pedra não era mais pobreza, é escolha. Porque pensa comigo, se Patrick é tecnicamente um príncipe, podemos dizer, mas decidiu viver como um idiota debaixo de uma pedra, isso não é fracasso, isso é renúncia. Mas mesmo assim, ele ainda continua pertencendo à linhagem. Ainda assim, o sistema sabe quem ele é. E talvez isso explique algo muito mais estranho. O porquê de Patrick não sofrer consequências reais pelos seus atos. Ele destrói coisas, ele pode causar caos, ele pode agir como completo desastre e ninguém trata ele como ameaça. Ele é tolerado, sempre. Agora, junta tudo isso que a gente teve até aqui. Descendente de realeza, nunca paga por moradia, tem licença oficial de pesca, matar, consegue empregos quando quer e onde quer, sabe manipular e entende as pessoas como ninguém, nunca demonstra medo financeiro real. E se Patrick não for só um vagabundo? E se ele for alguém que já teve tudo e escolheu viver como ninguém? Mas por que isso aconteceu? Por que um príncipe escolheria viver debaixo de uma pedra? Por que alguém com privilégios escolheria a ignorância? A resposta, por sua vez, pode ser muito mais profunda do que parece. Porque Patrick já demonstrou diversas vezes que é capaz de ser inteligente, extremamente inteligente. Tem episódio em que ele vira gênio, em outros demonstra conhecimento avançado, ele tem lampejos de lucidez assustadores e sempre escolhe voltar para a burrice. Ele simplesmente se sabota ou se autodestrói
destrói no final do episódio. Mas a pergunta aqui é o porquê. Por que ele faria isso? Talvez seja porque consciência traz responsabilidade, e responsabilidade traz obrigação, e obrigação traz poder, um poder que ele já teve e por algum motivo não quer ter de novo. Talvez a burrice não seja uma limitação, talvez ela seja uma blindagem, porque um príncipe consciente, inteligente, teria que assumir sua posição. Mas um idiota que mora debaixo de uma pedra que não sabe somar 2 mais 2, ninguém espera nada dele, e talvez seja exatamente isso que ele quer. E se Patrick não depende do Bob Esponja? E se for o contrário? E se Patrick manipula Bob Esponja para manter o sistema funcionando exatamente como ele quer? A gente passou a vida inteira rindo do Patrick, chamando ele de vagabundo, de inútil, de seja lá o que for. Mas e se ele for o único que realmente entendeu como a fenda do biquíni funciona? Eu sei que é loucura, mas pensa comigo, vai. Quem é o personagem mais obcecado por dinheiro? Seu Sirigueijo, obviamente. Quem é o único que realmente trabalha duro? Bob Esponja. Quem odeia trabalhar? Lula Molusco. E o Patrick? O Patrick não entra nesse jogo em nenhum dos lados. Ele não idolatra dinheiro, não despreza trabalho, não tenta enriquecer, não tenta subir de vida. Ele simplesmente existe e mesmo assim sobrevive bem. E isso é o que mais incomoda, porque em qualquer sistema econômico, quem não produz é esmagado. Mas Patrick não é esmagado de jeito nenhum. Ele é mantido, ele é tolerado. Patrick já demonstrou algo que quase ninguém percebe. Ele entende a lógica de comportamento das pessoas. Ele sabe que o Lula Molusco perde a paciência, ele sabe que o seu Sirigueijo valoriza dinheiro acima de tudo, ele sabe que a Sandy gosta de ajudar, ele sabe que o Bob Esponja nunca o abandonaria. Ele conhece cada peça do tabuleiro e usa isso pra si. No episódio em que ele ensina Bob Esponja a viver sem dinheiro, ele demonstra algo quase filosófico. Ele mostra que o sistema pode ser explorado. E outro ponto importante. Patrick nunca demonstra medo real da pobreza. Ele nunca entra em pânico, nunca entra em crise existencial, nunca fala sobre precisar trabalhar de verdade ou crescer na vida. Ele apenas espera e as coisas acontecem. E agora conecta isso com a teoria da realeza. Se Patrick pertence a uma linhagem antiga, se sua família já governou a fenda do biquíni, então ele conhece as engrenagens do poder, mesmo que inconscientemente, mesmo que lá no fundo do seu cérebro. E talvez Patrick tenha feito algo muito específico. Renunciou ao trono, mas manteve seu privilégio, mesmo que invisível. E agora complementa isso com o detalhe da licença de pesca, uma permissão oficial para matar cidadãos. Quem tem isso? Qualquer pessoa consegue ou somente alguém com influência? Patrick não é um cara ambicioso, a gente já viu isso diversas vezes no episódio. Ele não quer riqueza, não quer fama, não quer controle, ele só quer conforto. E esse é um comportamento clássico de alguém que já experimentou poder demais. Quem nunca teve poder, busca ele. Não só o poder, dinheiro, fama, qualquer coisa. Mas quem já teve e viu as consequências, seus problemas, recua disso. E se Patrick já assumiu alguma responsabilidade no passado e algo deu errado? E aí por conta disso ele escolheu se tornar irrelevante para nunca mais ter que liderar ou assumir alguma outra responsabilidade. E um ponto que confirma até essa nossa teoria é o episódio Patrick Calça Esperta. Quando ele vira inteligente, ele se distancia, ele se despreza, se isola até desistir de tudo. Ele prefere a ignorância do que a solidão do topo. Com isso, nossa pergunta final não é mais de onde vem o dinheiro. A pergunta é, por que nunca ninguém questiona? Por que a cidade inteira aceita que ele simplesmente viva ali? A resposta pode ser simples, porque todos talvez saibam de quem ele é, de onde ele vem. Talvez o sistema saiba as consequências de mexer com alguém igual a ele. Talvez oficialmente ele ainda esteja listado como parte de sua linhagem de reis. E se isso tudo for verdade, então Patrick não é mais sustentado pelo Bob. Bob Esponja é apenas um álibi, o disfarce ideal, o príncipe sob a pedra, o idiota que nunca paga a conta, o herdeiro que escolheu desaparecer. Então talvez o dinheiro nunca tenha sido um mistério aqui. Talvez o mistério sempre tenha sido porque ele nunca precisou dele. E se você chegou até aqui, comenta a pedra. É isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ficar nessa loucura comigo mais uma vez. Fiquem bem, bebam água e eu te vejo na próxima. Valeu! Eu sempre achei que sabia como a fenda do biquíni funcionava. Tinha o seu Sirigueijo, que era ganancioso, tem o Lula Molusco, que odeia a própria vida, e tem o Bob Esponja, que trabalha feito um condenado, virando hambúrguer de siri por um salário qualquer. Simples, né? Só que aí um dia eu parei pra pensar numa coisa que nunca tinha me incomodado antes. Uma coisa tão óbvia que dá raiva de não ter percebido mais cedo. Bob Esponja mora no abacaxi. Tem uma biblioteca gigantesca na sua casa. Sustenta um caracol de estimação. Comprou a própria casa pagando à vista com uma bolsa cheia de dinheiro. E ao mesmo tempo a série inteira insiste que ele mal recebe centavos por dia. Como? Como isso aqui funciona? Se o cara ganha centavos por dia, como ele come, como ele vive, como ele compra presentes pro Patrick, paga a conta de luz, mantém uma casa de 2 andares funcionando no fundo do oceano. E foi aí que eu comecei a puxar os fios, episódio por episódio, temporada por temporada. E o que eu encontrei não foi uma resposta, foi um sistema tão torto, tão calculado e tão absurdo que mudou completamente a forma como eu enxergo o Siri cascudo, o Sr. Sirigueijo e principalmente o próprio Bob. Mas calma que a gente vai por partes aqui.
A primeira vez que a série menciona o salário do Bob Esponja é logo na primeira temporada, no episódio Botas Barulhentas. O Sr. Sirigueijo convence o Bob a trocar o pagamento do mês inteiro por um par de botas. E quando a gente vê esse pagamento, é algo esperado. Botas comuns, nada absurdo, nada ridículo, parece um salário normal. Já na temporada seguinte, quando Pérola remodela o Siricascudo com decoração rosa e brilhante, o Bob compra toda aquela decoração e diz pro Gary que custou apenas o salário de um ano. E aqui a matemática já começa a fazer mais sentido. Se ele ganha algo perto de um salário mínimo americano, o valor anual ali giraria em torno de 15.080 dólares. Até aqui tudo parece lógico, né? Um cozinheiro de fast food ganhando o mínimo, nada estranho. Mas aí vem o primeiro problema. No episódio O Perdedor Cor-de-Rosa, o Patrick começa a trabalhar no Siricascudo e descobre que em vez de receber um salário, ele teria que pagar o Sr. Sirigueijo 100 dólares por hora. E isso já é perturbador por si só. Mas o que realmente me incomodou foi o que vem 2 episódios depois. Em Morrendo por uma Torta, o Lula Molusco menciona casualmente que recebe salário mínimo. Ou seja, pelo menos o Lula recebe um valor fixo, um valor real. A gente já consegue confirmar isso. Mas e o Bob? Bem, o Bob é uma outra história. No episódio Calças Engraçadas, alguém menciona que eles ganham 5 centavos por dia. E o Bob ri. Ele confirma, aceita e abraça aquilo como se fosse completamente normal ganhar 5 centavos por um dia inteiro de trabalho. E se isso aqui já não fosse o suficiente, no episódio Férias Desastrosas, o Sr. Sirigueijo mostra uma moeda de 10 centavos pro Bob. E o Bob responde que aquilo é mais dinheiro do que ele ganha em um ano inteiro. Um ano, 10 centavos. E aí você para e pensa, tá, isso é piada, né? Um exagerozinho cômico. É a série fazendo uma graça com uma exploração trabalhista de um caranguejo miserável. Faria sentido se parasse por aí, mas não para. Na 7ª temporada, em Uma Refeição Ruim, o Sr. Sirigueijo começa a pagar os funcionários com algo chamado bilhetes malucos, que é literalmente dinheiro falso, papéis sem valor, impressos por ele. E os funcionários aceitaram, né? Porque é o que tinha que fazer. E é nesse ponto que a pergunta muda completamente. Porque antes a gente estava se perguntando, quanto dinheiro o Bob Esponja ganha? Já agora a pergunta é outra, por que ele aceita ganhar tão pouco? E aí entrou o episódio que mudou tudo na minha cabeça. Esse episódio mostra sem filtro nenhum como o Sr. Sirigueijo realmente opera. No começo do episódio ele percebeu que os lucros caíram 3 dólares em relação ao mês anterior. E a partir daí ele começa a cobrar dos funcionários por coisas como respirar, rir ou mastigar até existir. Cada ação tinha um preço. E ao invés de entregar um cheque mensal, ele entregou um recibo, uma dívida que eles tinham contraído. Ou seja, o Sr. Sirigueijo não apenas paga pouco, ele cobra tudo o que o funcionário faz dentro do restaurante. Então o salário mínimo que ele supostamente paga, ele desconta de volta, centavo por centavo. E aqui eu finalmente entendi o sistema. O Sr. Sirigueijo paga um salário mínimo no papel, oficialmente, legalmente, podemos dizer. Mas depois cria uma rede de cobranças internas que devolvem praticamente tudo de volta pro seu próprio bolso. No final do dia sobram centavos, literalmente. E sabe o que é pior? Num outro episódio, o Lula Molusco fica viciado numa máquina de pegar bichinhos que o Sr. Sirigueijo instalou dentro do próprio restaurante. Ele gasta todo o salário ali. O Sr. Sirigueijo converte o pagamento inteiro dele em moedas de 25 centavos para facilitar o vício. E quando conta o dinheiro que o Lula deixou na máquina, chega a 3.500 moedas, 875 dólares. Ou seja, o Lula Molusco tinha economias, ele recebeu o suficiente para guardar algum dinheiro, e o Sr. Sirigueijo encontrou um jeito de sugar tudo de volta usando uma máquina de pelúcia dentro do ambiente de trabalho. O cara não rouba na força, ele rouba com armadilhas, cria sistemas, cobranças invisíveis, vícios, e sempre o dinheiro volta para ele de alguma forma. Isso não é só ganância, isso aqui é uma engenharia, o cara é bom demais nisso. É um tipo de esquema que no mundo real botaria qualquer empresário na cadeia. Mas na fina do biquíni, ninguém fiscaliza, ninguém denuncia. E a única vez que alguém tentou protestar no episódio da greve, o restaurante foi destruído e os dois acabaram condenados a trabalhar para sempre. E agora vem a parte que me tirou o sono de verdade. Porque mesmo com tudo isso, o Bob Esponja não passa fome, não vive na miséria, não dorme na rua. Ele tem uma casa boa, tem móveis, comida, pratica alguns hobbies. Tem uma vida que honestamente não combina com alguém que ganha 10 centavos por ano. Então de onde vem o dinheiro real do Bob Esponja? A primeira pista está espalhada por vários episódios que ninguém conecta. O Bob Esponja é, sem ninguém perceber, um empreendedor absurdamente competente. Em Hambúrgueres Bonitos, ele começa a vender hambúrgueres coloridos por conta própria e faz tanto sucesso que o Sr. Sirigueijo ofereceu a chave do seu restaurante. Em Chocolate com Nozes, ele e o Patrick vendem chocolates pela cidade inteira e no final esgotam todo o estoque. Em outro episódio mesmo, ele compra um chapéu por 10 dólares que acaba valendo milhões para um colecionador. Em Bolso Furado, ele literalmente se torna multimilionário ao encontrar uma pérola rara. E aqui tá um padrão que ninguém percebe. Toda vez que o Bob Esponja sai do Siricascudo e faz algo por conta própria, ele ganha dinheiro, muito dinheiro.
O cara tem um talento pro comércio, tem carisma, determinação. Ele poderia abrir o próprio restaurante e provavelmente teria mais sucesso que o Sr. Sirigueijo. Mas ele nunca faz isso. Ele sempre volta, sempre retorna pro restaurante, sempre aceita os centavos de novo, como se o Siri Cascudo fosse um vício que ele não conseguisse largar. E aqui entra a segunda pista. No especial Preso no Congelador, vemos uma cena que todo mundo ignora. O Bob Esponja comprou abacaxi e paga à vista com uma bolsa cheia de dinheiro vivo. Agora, quem deu esse dinheiro pra ele? Quem bancou a entrada de uma casa quando você ganha centavos por dia? A resposta mais provável, e a série sugere isso sutilmente, são os pais dele. Os pais do Bob Esponja aparecem em poucos episódios, mas toda vez que aparecem, demonstram ter uma vida confortável. Eles tinham casa, carro, rotina, eles não pareciam ser ricos, mas parecem um tipo de família que mandaria dinheiro pro filho todo mês sem precisar cobrar de volta. E se for isso de fato, então o Bob Esponja nunca dependeu do Siri Cascudo financeiramente, ele depende emocionalmente. E essa é a parte mais perturbadora de todas. O Bob Esponja não trabalha lá pelo dinheiro, ele trabalha porque precisa do chapéu, do avental, precisa da chapa quente e do cheiro do hambúrguer de Siri às 6 da manhã. Tirar isso dele é tirar a identidade dele. E o Sr. Sirigueijo sabe disso. Ele sabe que o Bob Esponja nunca vai embora, sabe que pode pagar centavos pra ele, sabe que pode cobrar por respirar, sabe que pode substituir o salário por dinheiro falso e sabe que no dia seguinte, Bob Esponja vai estar lá, de novo, sorrindo, pronto pra fazer mais um hambúrguer de Siri. E bem, não preciso nem dizer, né? Isso aqui não é emprego, isso é uma dependência emocional travestida de trabalho. E o Sr. Sirigueijo explora isso com uma precisão cirúrgica. Agora, olha pro quadro completo. O Lula Molusco recebe salário mínimo, reclama, sofre, mas recebe, porque o Sr. Sirigueijo sabe que se apertar demais, o Lula Molusco vai embora. Ele não tem vínculo emocional com aquele lugar igual o Bob Esponja, ele odeia cada segundo ali dentro. Mas o Bob Esponja aceita qualquer coisa, e por isso ele recebe qualquer coisa. 5 centavos, 10 centavos, dinheiro falso, às vezes nada. O Sr. Sirigueijo ajusta o pagamento de cada funcionário com base o quanto ele consegue tirar dele sem que ele saia pela porta da frente. E sabendo que o Bob Esponja nunca sai, ele nunca dá mais do que o mínimo. Então, quanto o Bob Esponja realmente ganha? A resposta honesta é quase nada. Oficialmente, ele recebe algo entre centavos e salário mínimo. Depende do humor do Sr. Sirigueijo na semana. Mas na prática, depois de todos os descontos, cobranças, esquemas, sobram moedas. Às vezes, literalmente nada. O dinheiro real vem de fora, de alguns empreendimentos paralelos, dos achados aleatórios e provavelmente dos pais que mandam uma mesada pro filho que trabalha de graça no restaurante gorduroso no fundo do mar. E talvez essa seja a parte mais estranha de toda essa história. Porque o Bob Esponja é ao mesmo tempo o funcionário mais explorado e o mais feliz da fenda do biquíni. Ele não precisa do dinheiro do Sr. Sirigueijo, nunca precisou, mas precisa daquele balcão, daquela espátula, daquela rotina. E o Sr. Sirigueijo entendeu isso antes de todo mundo. Ele não paga o Bob Esponja pelo trabalho, ele cobra do Bob Esponja pelo privilégio de trabalhar. E o Bob Esponja paga, podemos dizer, quase todo santo dia. Quando o Bob Esponja é demitido em alguns episódios, ele não fica preocupado com dinheiro, ele não fala em contas, não menciona aluguel, não entra em desespero financeiro, ele entra em desespero existencial, ele perde o sentido da vida, fica vazio, quebrado, como se tivessem arrancado uma parte dele, porque arrancaram, de fato, o trabalho é a identidade dele. Enquanto o Bob Esponja precisar daquela chapa, da espátula, daquele cheiro de hambúrguer de Siri de manhã cedo, o Sr. Sirigueijo pode pagar o que quiser, pode pagar nada, pode cobrar para ele trabalhar e o Bob Esponja vai aceitar. Talvez o salário nunca tenha sido um mistério. Talvez o mistério sempre tenha sido por que o Bob Esponja nunca exigiu um. Porque o funcionário mais leal, mais produtivo, mais talentoso da fenda do biquíni aceita ser pago com moedas que cabem numa mão. E a resposta talvez seja na coisa mais triste que a série já mostrou sem nem mostrar. O Bob Esponja não trabalha por dinheiro, ele trabalha para existir. Essa é a identidade dele. Se tirar o Siri Cascudo dele, não sobra nada. Eu sempre achei que a piada do Sr. Sirigueijo era só isso. O velho caranguejo mão de vaca, obcecado por moedas, que fica maluco por cada centavo gasto. A gente cresceu rindo disso, virou meme, virou aquele tipo de personagem que a gente acha engraçado justamente porque o exagero é tão absurdo que nem parece real. Mas aí um dia eu parei e comecei a fazer as contas. E cara, quando você começa a somar, uma coisa muito estranha acontece. A piada some e sobra um número. Um número tão grande, tão obsceno, tão fora da realidade de qualquer trabalhador honesto, que a comédia vira um crime. Porque o Sr. Sirigueijo não é um avarento engraçadinho. Ele é um criminoso com uma rede de lanchonetes. E o Bob Esponja, esse cara que a gente ama, que sorri todos os dias indo trabalhar, que toma café cantando, é uma das maiores vítimas do roubo salarial da história da televisão animada. E o pior é que ele não sabe disso. Ou sabe e não liga. Se eu te dissesse que existe um funcionário trabalhando 82 horas por semana por mais de 2 décadas em condições insalubres, sem férias, sem descanso, sem proteção trabalhista, recebendo literalmente um níquel por dia, às vezes nada, ou por mais absurdo que seja, paga para trabalhar, você acharia que isso é escravidão moderna? E estaria certo. Mas, como a gente está falando de desenho aqui, com o personagem amarelo e quadrado, a gente deixa passar batido, a gente ri junto e o Sr. Sirigueijo continua contando dinheiro. Hoje eu quero desmontar isso, porque
quando você junta todas as evidências que a série deixou espalhada ao longo de mais de 20 anos, uma conclusão inevitável aparece. O Siri Cascudo nunca foi um restaurante, o Siri Cascudo é uma engrenagem, e o Bob Esponja não é o funcionário, ele é o combustível. Mas antes de chegar no número final, que eu prometo, ele é absurdo, a gente precisa começar pelo documento mais incriminador de toda a série. A confissão literal do próprio Sirigueijo, dito na frente das câmeras, sem que ninguém percebesse o que aquilo significava. Existe um episódio em que o Sr. Sirigueijo faz contas, literalmente. Ele pega o papel, caneta, senta na mesa e decide que precisa demitir alguém para economizar. O alvo da vez é o Bob, e quando ele justifica a decisão, solta uma frase que deveria ter quebrado a internet inteira. Ele estava o demitindo porque economizaria um níquel inteiro cortando o salário dele. Um níquel, que é nada mais do que 5 centavos de dólar. Agora, segura essa informação com calma, tá? Porque a gente não vai deixar ela isolada aqui. Ela é o alicerce de tudo. 5 centavos por dia para o melhor cozinheiro de hambúrgueres da Fenda do Biquíni. Um cara com habilidades culinárias reconhecidas em toda a costa, porque lembre-se bem, né? A Fenda do Biquíni fica geograficamente perto do Havaí, e isso é canônico. Se você aplicar o salário mínimo real do Havaí sobre as horas que ele trabalha, o Bob Esponja deveria estar recebendo algo em torno de 14 dólares por hora. Porém, ele recebe menos de 1 centavo por hora. A diferença é tão gigante que não faz nem sentido chamar isso de salário baixo. Isso aqui é outra coisa, não dá nem pra colocar em palavras. E o Lula Molusco, por outro lado, pelo que a série sugere, recebe algo em torno de um salário mínimo e nada mais. Os dois funcionários principais de uma rede de lanchonete das mais lucrativas do oceano não ganham nem perto do que merecem. Mas é aqui que vem o detalhe que me tirou o sono. Porque só isso já seria escandaloso o suficiente. Só um níquel por dia já justificaria uma investigação. Mas em outro episódio, a série revela uma coisa que muda completamente a escala do problema. Num dia qualquer, o Sr. Sirigueijo encontra o que ele achava ser 1 centavo caído no chão. Ele entra em colapso emocional só por não ter pegado primeiro. A obsessão por aquele centavo dominou o episódio inteiro. Ele persegue, ameaça, manipula, tudo por um único centavo. E quando finalmente descobre a verdade, a peça revelada não é 1 centavo, é uma nota de 500 dólares. E a reação dele é normal. Comenta que não combina com a coleção e segue a vida. Para o Bob Esponja, aquela nota representa simplesmente 33 anos de trabalho. Uma vida inteira de hambúrgueres grelhados caindo casualmente do bolso do chefe como se fosse um lenço de papel. E essa é a imagem que define o relacionamento econômico entre os dois. Porque para um é 1 centavo perdido, para o outro é uma vida inteira de trabalho. Mas a gente ainda tá só no começo, tá? Porque pagar mal é uma coisa. Pagar mal e ainda extrair mais do funcionário, isso aqui é bizarro, né? E o Sr. Sirigueijo é especialista nisso. Tem um episódio que ele decide do nada que o Siri Cascudo vai funcionar 24 horas por dia. Isso, claro, sem aumento, sem hora extra e sem plano. Ele simplesmente informa os funcionários no final do expediente que agora o turno é contínuo e vai embora. Ele literalmente vai embora enquanto os dois ficam presos no restaurante durante a noite. E pra piorar, ele solta uma frase que é bizarro. Os dois iriam ficar ali, mas ele não, porque ele tem uma vida, não poderia ficar gastando tempo ali. Pensa no cinismo disso. Ele tem uma vida, enquanto seus funcionários aparentemente não. Durante esse turno noturno, Bob Esponja e o Lula Molusco passam pelo que pode ser classificado em qualquer clínica ao redor do mundo como um episódio psicótico coletivo. Eles começam a alucinar, a contar histórias de fantasma, a ver coisas que não existem, e isso não é exagero cômico. Isso é exatamente o que acontece com trabalhadores privados de descanso em turnos prolongados. A série está literalmente retratando os sintomas clínicos da exaustão extrema e transformando em piada para aliviar a consciência de quem assiste. Para aquele turno único de 24 horas, aplicando o salário mínimo real, os dois deveriam ter recebido algo em torno de 670 dólares. E o que eles receberam, no final das contas, foi só 2 níquel, um para cada, o mesmo salário. E esse aqui é só um ensaio, tá? Porque em outro episódio, esse grande siriguejo safado leva esse modelo para um nível que beira o criminoso. Ele mantém o Siri Cascudo aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 43 dias seguidos. 43 dias sem parar. Nesse período, o Lula Molusco desenvolve olheiras que têm olheiras próprias. O Bob Esponja, por algum motivo biologicamente inexplicável, aguenta mais, mas começa a desenvolver uma fobia do próprio hambúrguer que ele cozinha. O cara que ama aquele sanduíche acima de qualquer coisa no mundo passa a ter ataques de pânico só de olhar para um. E isso aqui não é só exploração trabalhista, isso aqui é um dano psicológico profundo. E o Sr. Sirigueijo não só permite, como incentiva, porque ele precisa dos 10 mil hambúrgueres de um novo pedido que estava sendo feito.
Aplicando o salário real que eles deveriam ter recebido nesses 43 dias, o valor devido a cada um ultrapassaria os 14 mil dólares. Só que eles receberam o mesmo de sempre. E quando você soma tudo, no único episódio, o Sr. Sirigueijo embolsou quase 29 mil dólares que pertenciam legalmente aos funcionários. E aqui a coisa começa a ficar estranha, porque se fosse só isso, novamente, seria só um empresário ganancioso? Talvez, bizarro, mas, Entretanto, o nosso Sirigueijo vai além, ele cria sistemas. A gente já comentou isso em outro vídeo, mas tem um episódio que é revelado que, pelo menos por um período, o Sr. Sirigueijo não pagava seus funcionários com dinheiro real, ele pagava com uma moeda falsa, uma espécie de dólar personalizado impresso por ele, válido apenas em transações que ele controlava. Isso na vida real tem um nome técnico, chama-se Truck System. Foi um esquema muito usado por empresas no século XVIII e XIX para prender os trabalhadores no ciclo de dependência econômica. Você paga o funcionário com um vale que só vale nas lojas da empresa, vendendo o produto mais caro, fazendo o cara nunca sair do buraco. E eu não preciso nem comentar, Isso aqui é considerado crime em praticamente todo lugar civilizado hoje em dia. Mas na grande fenda do biquíni, o Sr. Sirigueijo faz isso, descaradamente. Entretanto, o mais absurdo ainda nem chegou, tá? Porque tem um episódio em que Patrick é contratado. E conversando com Bob Esponja, a verdade vem à tona. Quando Bob Esponja começou a trabalhar no Siri Cascudo, ele não recebia para trabalhar. Ele pagava para trabalhar. 100 dólares por hora. Para ter o privilégio de cozinhar hambúrgueres pro chefe. Para quem não tá acompanhando matematicamente aqui, deixa eu explicar o tamanho desse absurdo. Bob Esponja trabalha 82 horas por semana. Se ele pagou 100 dólares por hora durante os 3 primeiros meses, que é o que a série sugere ser o período de experiência, isso significa que ele desembolsou nada mais, nada menos do que mais de 106 mil dólares só pelo direito de começar a trabalhar. 106 mil dólares do próprio bolso para um chefe multimilionário. Só que calma. Se você achou que isso aqui era o teto de tudo, eu preciso te contar um outro episódio. Um em que o Sr. Sirigueijo descobre que os lucros caíram em 3 dólares num único dia e entra em pânico total. Ele começa a circular pelo restaurante cobrando os funcionários por qualquer coisa. Respirar, amarrar sapatos, cada microação, cada pensamento, tudo, qualquer coisa viraria uma taxa. Lula Molusco incentiva Bob Esponja a fazer uma greve, acontecem muitas coisas, eles perdem dinheiro, e no final do episódio, por acidente, eles dois acabam destruindo o Siri Cascudo inteiro, o que leva o Sr. Sirigueijo a condená-los a trabalhar de graça pra sempre, literalmente até pagar o prejuízo. E sabe qual é a reação do Bob Esponja a essa sentença de trabalho escravo vitalício? Ele comemora, tá? Ele fica bem feliz. Agora a gente começa a chegar fundo nessa coisa, porque quando você soma tudo, o níquel por dia, 43 dias de turno contínuo, o dinheiro falso, ele pagar para trabalhar por 3 meses, as multas por respirar, pelo Siri Cascudo ser destruído, mês onde os pagamentos foram cancelados por mau humor do chefe, as décadas de carreira, o sistema inteiro rodando desde 1999, o número final beira os 12 milhões de dólares. Eu sei, você vai estar pensando agora, cara, quase 12 milhões? De onde saiu esse número? Mas calma, porque eu fiz a conta, tá? Linha por linha. Vamos começar pelo básico aqui. Aplicando o salário mínimo real do Havaí, Bob Esponja deveria ganhar em média ali 14 dólares por hora. Ele trabalha 82 horas por semana, já foi dito, há pelo menos 26 anos, já que ele entrou em 99. Só nesse breve período aí de 26 anos, ele deveria ter recebido 1.552.000 dólares. Entretanto, se o Bob recebeu exatamente um níquel por dia de trabalho, ele recebeu apenas 475 dólares e 50 centavos. Só que, claro, a gente já viu pagamentos onde o Sr. Sirigueijo entrega um bolo de notas para ele. Então, não foram todos os meses nesse valor. Agora, somando os crimes pontuais. Os 43 dias seguidos do medo do hambúrguer de Siri são simplesmente 14.477 dólares e 50 centavos roubado em um único episódio. A taxa de entrada, quando Bob revela para Patrick que pagava 100 dólares por hora para trabalhar lá, mais 106 mil dólares do bolso dele. Aí soma isso também, dinheiro falso que ele recebeu por um bom tempo, só o pagamento cancelado por mau humor, já dá um número absurdo. Mas aí chega o episódio Lula em greve, e aqui a coisa explode, porque no final do episódio, Bob Esponja destrói o Siri Cascudo por acidente, e o prejuízo estimado aqui é de 389.600 dólares. O Sr. Sirigueijo condenou os dois a trabalhar de graça até quitar a dívida. Pelo salário mínimo real, isso seria algo em torno de 15 anos de trabalho, mas como o Sr. Sirigueijo não paga um salário mínimo, ele paga um níquel por dia, a gente faz a conta em outro ritmo. Bob Esponja teria que trabalhar simplesmente 21.347 anos sem parar para quitar sua dívida. Mesmo dividindo com o Lula, sobrariam 10.673 anos para cada um. Só que, obviamente, ninguém vive 21 mil anos ou 10 mil anos. E olha o detalhe aqui importante, porque de acordo com a carteira de motorista que aparece na própria série, Bob Esponja completaria 40 anos esse ano. Então, aplicando o salário justo que ele deveria receber sobre tudo que ele consegue trabalhar dentro dos 200 anos de vida útil dele ainda, esse episódio sozinho
sozinho representa 9.551.000 dólares. E aí a gente consegue chegar no número perto ali do final. Empilhando tudo, somando crime por crime, o total final que o Sr. Sirigueijo roubou do Bob não é menor do que 11.223.000 dólares. Esse é o tamanho do buraco que ele tá enfiado. Esse é o tanto que o Sr. Sirigueijo embolsou em cima de um único funcionário que nunca questionou nada. E o pior não é nem o número. O pior é que o Bob Esponja não sabe. Ele acorda todo dia cantando, corre pro Siricascudo sorrindo, ele chama o chefe dele de Sr. Sirigueijo como se fosse um pai, ele enquadrou na parede o primeiro dólar que ganhou, sem perceber que aquele único dólar custou a ele uma vida inteira de salário roubado. Lula Molusco odeia o emprego dele. Isso aqui nunca foi segredo, né? Ele odeia atender clientes, odeia trabalhar com Bob Esponja, odeia o salário baixo, odeia praticamente tudo que envolve o Siricascudo, pra falar a verdade. Mas existe uma pergunta que ninguém faz direito. Se ele odeia tanto, por que ele ainda está lá? Porque diferente do que muita gente pensa, o Lula Molusco já tentou sair várias vezes. Em O Grande Fracassado Cor-de-Rosa, ele pede demissão quando Patrick é contratado. Ele parece estar genuinamente satisfeito em ir embora. Só que no final ele volta, não porque foi obrigado, mas porque não tinha achado nada melhor pra fazer. No episódio, Nas Botas do Chefe, ele pede demissão quando a Pérola transforma um restaurante em um negócio muito bizarro, mas depois que tudo volta ao normal por controle do Sr. Sirigueijo, ele está lá de novo. Em A Torre Cascuda, ele abandona o cargo depois que se irrita com as demandas do Sr. Sirigueijo para virar um hóspede do hotel, mas quando o hotel volta a ser restaurante, ele retorna. E quando ele realmente consegue outro emprego, por exemplo, no episódio em que ele consegue emprego no balde de lixo, parece que tudo vai dar certo, tem um recomeço ali, mas não dura muito tempo e ele retorna pro Siricascudo. Outro exemplo aqui, no episódio O Negócio é Teatro, ele pede demissão porque acredita que sua peça será produzida, mas infelizmente acontece uma série de coisas e no final a peça dele não é produzida. Então ele simplesmente reassume o caixa depois de tudo isso, com a maior calma do mundo. E talvez o exemplo mais famoso esteja no episódio Dá pra Economizar uma Moeda, porque ali ele não só pede demissão, ele tenta sobreviver mesmo fora do restaurante, diferente dos outros exemplos que nós demos. Porém, o resultado acaba dando no mesmo, né? Porque ele fracassa completamente, não consegue emprego, fica sem casa, começa a depender do Bob Esponja, e isso mostra uma coisa importante pra gente, porque toda vez que o Lula Molusco sai, acontece uma de duas coisas: ou ele não encontra outro emprego para se sustentar, ou ele acredita que sua carreira artística finalmente decolaria, e nenhuma das duas opções acontece. Mas aqui vem um detalhe que muda tudo. Ele só foi demitido realmente uma única vez. No episódio Lula em Greve, ele e o Bob Esponja são demitidos por organizarem uma greve. Mas bem, como o Sr. Sirigueijo não conseguia ninguém, no final das contas, depois de todo o caos, ele afirma que os dois iriam trabalhar para ele para sempre. Durante anos, muita gente achou que esse era o motivo dele nunca ter saído do Siricascudo. Eles estariam presos contratualmente. Só que isso cai por terra quando nós lembramos de duas coisas. Primeiro, o Lula Molusco continua pedindo demissão e tentando sair do seu emprego várias vezes depois desse acontecimento. E segundo, no episódio Bob Esponja Você Está Despedido, o Sr. Sirigueijo demite o Bob Esponja sem hesitar. Ou seja, não existe contrato vitalício ali. Não tem nada amarrando os dois naquele emprego. Então a pergunta volta com ainda mais força. Por que o Lula Molusco não consegue se manter fora do Siricascudo? E a resposta começa a aparecer quando a gente olha para um detalhe quase invisível. Ele não sabe fazer outra coisa. No episódio Adeus Hambúrguer de Siri, ele diz algo muito revelador sobre si mesmo. 17 anos como caixa não são o bastante. Essa frase foi uma piada na hora, parece piada, mas é quase uma confissão. Ele passou quase 2 décadas fazendo a mesma coisa. Ele não construiu um currículo extra, não expandiu habilidades, não criou contatos fora daquele ambiente. Ele só sabe atender num caixa. E muito mal pra falar a verdade também, né? Uma empatia que olha que coisa linda. Enquanto isso, do outro lado, quando o Bob Esponja é demitido, ele recebe várias ofertas de emprego imediatamente. Por quê? Porque ele tem todo um currículo, ele sabe trabalhar no restaurante, ele sabe ser um cozinheiro muito bom. Então o problema aqui já não é trabalhar no Siricascudo. O problema é o Lula Molusco, ou melhor, a posição em que ele se colocou. Mas isso ainda não explica algo estranho, porque mesmo quando ele poderia procurar outro emprego, às vezes ele nem tenta. Em Cidade de Lula, ele se muda para uma comunidade de lulas, iguais a ele. Durante pelo menos 2 semanas ali, nós não vemos ele trabalhando. Ele compra pão enlatado todo dia, gasta com outras coisas, e aí eu te pergunto, com que dinheiro? Provavelmente algumas economias, certo? E isso prova que ele não está completamente quebrado o tempo todo. Então, por que ele não usa suas economias para recomeçar em outro lugar? Porque ele sempre volta pro Siricascudo depois de ser humilhado, depois de ser despedido, depois de pedir demissão. E aqui que nossa investigação muda de direção. Porque talvez o problema não seja só incapacidade. Talvez exista um sistema que funcione perfeitamente para mantê-lo ali. E esse sistema tem um nome: Sr. Sirigueijo.
Se existe alguém que entende o valor de cada centavo na fenda do biquíni, esse cara é o Sr. Sirigueijo, quer dizer, esse Siri, né? Ele não paga mais do que o necessário, não contrata se puder evitar e jamais mantém alguém por caridade. Então a pergunta começa a ficar interessante. Se o Lula Molusco odeia o emprego e o Sr. Sirigueijo não respeita ele, porque de fato ele não respeita, por que essa relação continua existindo? A resposta não está no talento, porque, né, é o Lula Molusco que a gente está falando. Não está na fórmula secreta e muito menos na amizade entre os dois. Está simplesmente no custo. Vamos começar aqui descartando duas teorias comuns. Primeiro, a fórmula secreta. Muita gente acredita que ele não é despedido porque ele sabe os segredos do hambúrguer de Siri. E se ele for despedido, obviamente isso se espalharia, né? Ok. Mas no episódio Lula Doce e Amarga, o Plankton tenta arrancar a fórmula do Lula Molusco. E o que nós descobrimos? Que ele não sabe os ingredientes básicos do hambúrguer de Siri. Depois de quase 20 anos trabalhando lá dentro, né? Isso é bizarro por si só, né? Ou seja, resumindo aqui, ele não é mantido por informação privilegiada. A segunda teoria que nós temos é sobre a sucessão, que ele seria o responsável por dar continuidade ao trabalho do Sr. Sirigueijo. No primeiro filme de Bob Esponja, nós até vemos que Lula Molusco virou o gerente do Siri Cascudo 2. Esse parece um indício claro, né, de que ele seria o sucessor natural, mas no final o cargo vai para o Bob Esponja. E honestamente, o Sr. Sirigueijo nunca demonstrou confiança nenhuma do Lula Molusco como seu restaurante de verdade. Então, novamente, por que mantê-lo lá? A resposta é simples, porque ele é barato. Primeiramente aqui, vamos comparar ele com todas as outras pessoas que já tentaram substituí-lo no caixa. A senhorita Puff, por exemplo, trabalhou de graça no episódio Emprego de Verão, mas saiu horas depois, porque não aguentou a pressão, né? Um grupo de adolescentes assumiu o lugar dele em Lula em Greve, mas foram demitidos rapidamente também. O Patrick pagava $50 por hora para trabalhar lá no episódio O Grande Fracassado Cor-de-Rosa, mas né, isso aqui ficou completamente sustentável, né? Ele não tinha dinheiro para pagar tudo isso. O Larry, por outro lado, tentou transformar o restaurante em algo saudável, coisa que o Serial Sirigueijo não quis. O Stanley nem entra em questão, né, porque ele destruía tudo que tocava. O Plankton, obviamente, por motivos óbvios, né, não ficaria ali de verdade. A Karen até trabalhou de graça lá e mesmo assim o Lula Molusco não foi tirado do seu posto. E esse é o ponto mais curioso, porque mesmo quando o Sr. Sirigueijo tem alguém trabalhando sem salário, ele ainda mantém o Lula. E isso acontece porque o Lula Molusco aceita ganhar pouco. E o mais importante, ele aceita ficar sem muita demanda. No episódio O Mestre Cuco original, nós descobrimos que o primeiro cozinheiro, Jim, pediu aumento para o Sr. Sirigueijo. Algo normal, né? Convenhamos. Mas ele foi ridicularizado pelo Siri e saiu logo depois. E nós descobrimos um pouco mais pra frente também que ele construiu sua carreira de sucesso depois de sair, né? Acho que valeu a pena. O Lula Molusco, por outro lado, nunca fez isso. Ele nunca exigiu valorização real, ele nunca saiu de forma definitiva, ele sempre voltava, e para alguém como o Sr. Sirigueijo, isso era mesmo que dinheiro, isso era ouro. Um funcionário experiente, que não questiona salário, que não pede promoção, que não exige respeito nenhum, que reclama, mas sempre retorna. E isso cria algo perigoso, dependência. O Lula Molusco depende do emprego para sobreviver, ok? E o Sr. Sirigueijo depende dele porque ele é o funcionário mais fácil de explorar. Mas calma, porque tem algo ainda mais pesado nessa aqui. No episódio, dá para economizar uma moeda, por exemplo, mesmo acreditando que o Lula Molusco tinha roubado ele, o Sr. Sirigueijo não demite imediatamente. Ele prolonga, segura, e isso não é sobre lealdade, é sobre controle. Na realidade, o Sr. Sirigueijo só quer ali para poder explorá-lo ainda mais. Agora pensa comigo aqui, se o Lula Molusco conseguisse sucesso na música, na sua carreira musical, se ele realmente estourasse, ele não precisaria do restaurante. Mas infelizmente a gente tem um contraponto aqui, porque é aqui que a nossa investigação começa a ficar desconfortável. Talvez o problema não seja apenas o Lula Molusco fracassar na sua carreira musical. Talvez exista algo que garanta que ele nunca vá longe demais. E essa parte a gente precisa analisar com cuidado, porque não é sobre dinheiro, é sobre impedir que ele tenha alternativas. Até aqui parece simples, né? O Lula Molusco não sai porque precisa de dinheiro, o Sr. Sirigueijo mantém ele porque ele é barato. Fim. Mas se fosse só isso, essa história não seria tão repetitiva. Porque existe um padrão que se repete toda vez que o Lula Molusco tenta sair. E o padrão sempre envolve a arte, sempre envolve a música, sempre envolve aquela ideia de que agora vai. No episódio, o negócio é teatro, ele pede demissão porque acredita que sua peça será produzida, como nós dissemos, mas não acontece. Já no episódio Olá Fenda do Biquíni, ele finalmente recebe uma oportunidade real de sucesso musical com um novo empresário, o Coronel. Esse episódio é fundamental pra gente entender, porque ali, pela primeira vez, não era só ilusão, não é só sonho exagerado. Existia um empresário interessado, existia público, existia dinheiro envolvido. Ele e o Bob Esponja começaram a crescer na sua alta carreira, e é então que o Sr. Sirigueijo aparece. Ele assume o lugar do empresário, passa a explorar a dupla, toma decisões ruins, e o projeto afunda. Isso aqui mostra que tudo isso aqui envolvendo o Lula Molusco não é acidente. Se o Lula Molusco tivesse realmente estourado ali, ele teria a independência financeira. E independência financeira significa que ele não precisava mais de estar no Siri Cascudo. Entende por que o Sr. Sirigueijo apareceu e começou a explorar a dupla? Tem um ponto que ele queria ganhar dinheiro também, mas é para não perder seu funcionário. Um funcionário barato, que não reclama, tudo que ele quer, né, na realidade. Em vários episódios, quando o Lula Molusco finalmente tem uma performance brilhante, nada muda depois. Não existe continuidade do sucesso, não existe
existe carreira evoluindo. É como se cada vitória fosse resetada. E isso cria um ciclo. E o ciclo funciona assim, tá? Ele odeia o emprego, pede demissão acreditando que vai estourar na música, na arte, ele fracassa ou é sabotado pelo Sr. Siriguejo, ele não consegue outro emprego e ele volta. E o Sr. Siriguejo sabe disso. Talvez ele não esteja manipulando tudo ativamente o tempo inteiro. Obviamente, eu acho que não dá pra fazer tudo isso. Mas ele reconhece o padrão. Ele sabe que o Lula Molusco não consegue sustentar o próprio sonho. E quando surge uma chance real, ele interfere e impede. Agora vem a parte mais pesada de todas. No episódio da 14ª temporada, PL 1413, nós descobrimos algo sobre o destino do Lula Molusco. Ele se tornou um músico famoso, mas só depois de morrer. E isso é cruel. Isso transforma toda a trajetória dele numa ironia. Ele passa sua vida inteira preso num emprego que odeia, esperando que sua carreira musical decole, esperando que um dia ele não precise mais estar no caixa. E ironicamente, quando ele finalmente alcança o reconhecimento desejado, ele já não está mais ali pra ver. Isso aqui não é teoria, tá? Antes que vocês falem alguma coisa. Isso é o próprio futuro apresentado pela série, em um dos episódios lançado em 2024. Que se vocês se interessarem, eu posso trazer contando sobre o futuro de cada personagem da série. Mas enfim, se ele desistisse da música completamente e, por exemplo, procurasse outro tipo de carreira, se ele aceitasse que não vai estourar, talvez mudasse de cidade, fosse para outro emprego, na mesma função, mas onde não fosse explorado. Mas ele nunca abandona o seu sonho, ele só adia o inevitável. E o Sr. Siriguejo lucra exatamente nesse intervalo. No fundo, o Lula Molusco não está preso por contrato, não está preso por magia, não está preso por obrigação. Ele está preso por 3 coisas simples: necessidade financeira, falta de alternativa concreta, que ele queira também, e uma esperança que nunca morre completamente de que sua carreira musical decolaria. E talvez essa seja a parte mais real da história. Porque o Siri Cascudo não é só um restaurante, ele é o lugar para onde Lula Molusco sempre volta, enquanto espera que um dia seja diferente. A Fenda do Biquíni tem um problema que ninguém comenta. Pessoas aparecem, marcam um episódio inteiro, mudam a vida dos personagens principais por 11 minutos e somem. Não morrem, não se mudam oficialmente, não recebem despedida, simplesmente desaparecem como se a cidade tivesse engolido eles e seguido em frente. E quando você começa a listar essas pessoas, uma a uma, percebe que tem mais do que 11. 11 personagens com nome, personalidade, história e 0 retorno. A namorada do Lula Molusco, o primeiro cozinheiro do Siri Cascudo, o primo psicótico do Bob Esponja, a irmã do Patrick, todos sumiram. E o mais bizarro é que ninguém dentro do desenho parece notar. Eu fui atrás do destino de cada um deles, e para cada caso existe uma teoria que faz mais sentido do que parece. Algumas fazem você dar risada, outras dão um arrepio, mas todas explicam por que essas pessoas nunca mais voltaram. Então, bora começar pelo caso mais doloroso da lista. No episódio Adoro Essa Lula, o impossível acontece. Alguém entra no Siri Cascudo e demonstra interesse genuíno pelo Lula Molusco. Ela se chama Squilvia e o Lula simplesmente trava na frente dela. Mas o problema é que para conquistar alguém você tem que ter carisma, né? E o Lula Molusco, bem, o Lula Molusco tem o carisma de uma porta. Mas aparece alguém para salvar a situação, Bob Esponja. Ele entra no meio, faz a propaganda do amigo, consegue marcar um encontro para eles naquela noite. Só que tem um detalhe, o Lula Molusco não sai com mais ninguém desde, sei lá, o século XIX. Então Bob Esponja resolve dar umas aulinhas, inclusive tá se vestindo de mulher para simular um encontro de treino. No final das contas, nada dá certo, obviamente. O Lula surta na frente da mulher, briga com Bob Esponja, faz o papel mais desastroso possível e, bem, ela gosta. Diz que curte a atitude sarcástica dele, os dois saem felizes. Esse era para ser o Felizes para Sempre, para eles virarem de fato um casal, mas nós nunca mais vemos ela de novo. Aqui as coisas já começam a ficar mais interessantes, porque a Squilvia aparece numa arte oficial de aniversário de 20 anos da série, então ela tá viva, mas em mais de uma década de episódios novos, depois do que aconteceu, ela nunca mais foi mostrada, e a explicação mais honesta é desconfortável. O universo de Bob Esponja não consegue permitir que o Lula Molusco seja feliz, a função narrativa dele é sofrer, então se a Squilvia voltasse, ele teria estabilidade emocional, e isso quebraria o personagem inteiro. O destino mais provável dela é o seguinte: eles tiveram mais 2 ou 3 encontros, o Lula fez ela ouvir ele tocar clarinete, com certeza criticou o gosto musical dela, reclamou do trabalho, dos vizinhos, da existência, e ela percebeu o óbvio. O sarcasmo dele era charmosinho ali por 10 minutos, mas viver uma vida inteira com aquilo é insustentável. No episódio O Mestre Cuco original, um cara chamado Jim chega no Siri Cascudo de limusine dourada e todo mundo trata ele como uma celebridade, porque de fato ele é uma celebridade ali. Jim foi o primeiro cozinheiro do restaurante, o cara que basicamente inventou o padrão de qualidade dos hambúrgueres de Siri, o lendário Jim Burger. E ele era muito bom nisso, tá? Bob Esponja até tenta aprender com ele, tenta copiar suas técnicas, mas simplesmente não consegue chegar no nível do Jim. E quando o nosso Esponja começa a achar que Jim vai roubar o emprego dele, escreve uma carta de demissão e vai se esconder no freezer. Mas aí Jim revela a verdade. Ele largou o Siri Cascudo anos atrás porque o Sr. Siriguejo se recusou a dar um aumento para ele. E o pior, riu da cara dele por causa disso. Não é nem um pouco chocante, né? Vamos ser sinceros aqui. Esse é o Sr. Siriguejo que a gente conhece.
E aqui tem um detalhe que ninguém comenta. O Jim, segundo o canon oficial, foi cozinhar nos melhores restaurantes do mundo. Ele acumulou tanto dinheiro que se aposentou cercado de ouro maciço, mansão, lago, limousine, 2 seguranças particulares, mas tem uma parte sombria embutida nesse currículo. O Jim é uma das pouquíssimas pessoas do canon inteiro de Bob Esponja que conhece a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Ele provavelmente sabe a receita melhor do que o Sr. Siriguejo sabe, e mesmo assim ele nunca usou esse conhecimento contra o Sr. Siriguejo. Nunca vendeu pro Plankton, nunca abriu um restaurante concorrente, nunca distribuiu a receita. Mas por que ele nunca fez isso? A explicação mais consistente do canon é simples. O Jim tem algo que o Sr. Siriguejo não tem: princípios. Ele não saiu para prejudicar o Sr. Siriguejo, ele saiu para seguir sua vida e crescer. Hoje o Jim provavelmente está exatamente onde a gente viu ele no episódio, na mansão de ouro longe da fenda do biquíni, vivendo aposentado perfeitamente. No episódio Sou Pelos Idiotas, o Patrick fica nervoso porque acha que seus pais vão estar visitando ele. E a insegurança dele é real, porque eles tratam ele como um completo idiota, coisa que, bem, ele é, né? Pra ajudar nessa situação, Bob Esponja concorda em se fingir de burro durante a visita deles para fazer o Patrick parecer mais esperto em comparação. Pegaram a ideia aqui? E sinceramente, funciona. Patrick adorou a atenção, só que ele abusa um pouquinho, começa a zombar do Bob Esponja de verdade, o plano desmorona, o Bob Esponja surta, tenta provar que não é burro, e então batem a porta um outro casal de estrelas do mar dizendo que são os verdadeiros pais do Patrick. E aí Janet e Martin olham um pro outro e percebem que eles nem sequer têm um filho. Esses dois personagens passaram o dia inteiro na casa de um desconhecido e nem perceberam que não tinham um filho e estavam chamando ele de filho. Isso é demência, cara? Você pode não estar esperando isso, mas possivelmente é essa a resposta. E o destino mais provável deles, infelizmente, é o que a cena final sugere: confusão mental severa. As estrelas do mar no universo do Bob Esponja já têm uma fama de ser, digamos, lentas, vamos colocar assim. O Patrick passa a série inteira esquecendo coisas básicas. Existe um padrão biológico no desenho de que estrelas do mar têm memória curta, e a Janet e o Marty levam isso ao extremo. O provável destino deles é o mais triste de todos dessa lista, porque eles com certeza voltaram para casa convencidos de que tinham visitado o filho, e provavelmente vão repetir isso em algum momento. Em alguma outra casa da fenda do biquíni, eles irão bater a porta e visitar seu outro filho. Isso vai se seguir, até algum momento não dá mais certo. No episódio Blackjack, o Bob Esponja recebe um cartão postal avisando que seu primo mais velho saiu da prisão. E só de ler aquilo ele tem um colapso nervoso. As memórias da infância voltam e ele se vê lá novinho sendo espancado por Blackjack, sendo humilhado, sendo feito de saco de pancadas, tudo de ruim. Bob Esponja entra em um modo de pânico, acha que Blackjack tá aterrorizando os pais dele, corre pela cidade inteira seguindo pistas até chegar na casa do primo. E quando finalmente dá de caras com Blackjack, a grande revelação é que o cara simplesmente não cresceu, continuava do tamanho de uma esponjinha. O Blackjack foi preso por uma única coisa: jogar lixo na rua. Não foi assalto, não foi violência, não foi nada grave. Foi descarte irregular de lixo. E mesmo assim passou anos preso, saindo menor do que entrou. A explicação mais aceita pelos fãs e as wikis do desenho é que Blackjack diminuiu por causa das condições da prisão. Basicamente falta de comida, falta de exercícios adequados, anos sem alimentação decente. E esponjas, na biologia real, podem ter o crescimento afetado por má nutrição. Os anos de cárcere privado consumiram literalmente o corpo dele. Mas calma, porque o destino dele provavelmente não é trágico. Pelo contrário, no final de tudo, o episódio termina com toda a família rindo juntos. Ele basicamente renunciou ao estilo de vida criminoso, e o motivo dele nunca mais aparecer no desenho é o mais desinteressante possível. Ele não tem mais função narrativa, não dá pra ser o vilão quando você nem cabe no dedão do protagonista. Mas sim, ele provavelmente deve aparecer em uma cena ou outra, só que a gente, com os olhos nus, não consegue enxergar ele, pelo tamanho dele. No episódio O Balde Cascudo, o Plankton resolve criar uma aberração genética misturando o DNA dele com o do Sr. Siriguejo, e nasce o Plankton Caranguejo, uma criatura que tem a ganância de um e a ambição do outro. Basicamente, o pior dos dois mundos. O problema é que o Plankton Caranguejo não só roubou a fórmula secreta, ele toma o Siri Cascudo inteiro, expulsa o Sr. Siriguejo, domina também o balde de lixo e junta os dois num mega restaurante chamado Crush Bucket. Pela primeira vez, Plankton e o Sr. Siriguejo precisam trabalhar juntos para derrotar um inimigo em comum. E como eles vencem? Bem, da forma mais idiota possível, brigando entre si de uma forma tão forte que a discussão literalmente parte o Plankton Caranguejo ao meio. Ele morreu, no mesmo dia em que nasceu. Então, bem, o destino dele é debaixo da terra, né? Provavelmente. Esse próximo aqui é muito bom, tá? De verdade. No episódio Turno Macabro, o Lula Molusco inventa uma lenda urbana inteira para assustar o Bob Esponja durante o turno da noite, o tal Zé do Picadinho.
um homem com uma espátula no lugar do braço, que aparece toda terça-feira à noite, e os sinais que ele estava vindo são claros. As luzes começam a piscar, o telefone toca sem ninguém responder, e um ônibus para na frente do restaurante. Só que tudo que ele estava falando ali começa a acontecer de verdade. As luzes piscam, o telefone toca e o ônibus chega, até que um cara com uma espátula do braço entra pela porta do Siri Cascudo. Mas calma, porque o cara era só um cidadão honesto procurando um trabalho às 3 da manhã. Ele estava carregando simplesmente um currículo, 3 horas da manhã. E tudo que aconteceu na noite foi pura coincidência também, tá? E aqui tem uma teoria que pouca gente comenta. Por que esse cara estava procurando emprego de madrugada com sua própria espátula, aparentando estar ao mesmo tempo confiante e desesperado? A resposta provável é que esse cara é só um cozinheiro noturno qualquer que faz uns bicos aqui e ali. E o destino dele provavelmente é o melhor caminho que existe para alguém naquela situação. Ele conseguiu um emprego em algum lugar da fenda do biquíni que aceitam trabalhadores noturnos, que funciona 24 horas, por exemplo. Pode ter sido até mesmo no balde de lixo, que historicamente contrata qualquer pessoa. Pode também ter sido em outro restaurante pequeno qualquer que precisa de uma mão de obra barata e não se importa com a aparência. No episódio Karen 2.0, o Plankton decide trocar a Karen por um modelo novo, a Karen 2.0, que era mais rápida, mais magra, ativada por voz. Na mente dele, aquilo era uma evolução. Já a Karen original, como tinha sido substituída, foi jogada no lixo, literalmente. Bob Esponja e Sr. Siriguejo encontram a Karen no lixo e a levam para o seu restaurante, onde o Sr. Siriguejo, fiel ao personagem, contrata ela sem pagar nenhum real para ter uma mão de obra gratuita ali. Entretanto, quando a Karen 2.0 invade o Siri Cascudo tentando roubar a fórmula, as duas Karen se encontram, brigam, tem uma porrada digital ali e a Karen original ganha. No final das contas, a Karen 2.0 simplesmente explode, morre ali na frente. Mais um personagem que não sobreviveu ao próprio episódio de estreia. Então o destino dela provavelmente foi também esse, debaixo da terra. Quer dizer, talvez não, porque Plankton deve ter usado as peças dela para construir outra coisa bizarra. No episódio A Grande Corrida dos Caracóis, o Lula Molusco ganha uma lesma de corrida chamada Snelly. E claro, isso acende o espírito competitivo do Bob Esponja, que começa um treinamento militar absurdo com o Gary, a ponto de quase matar o bichinho de verdade. Na corrida, Snelly domina, tava ganhando fácil, mas aí ela vê o Gary destruído no chão e abandona a corrida para ir cuidar dele. Enquanto isso, bem, Patrick e sua pedra venceram, porque isso é normal, parece que é tudo certo. Já a Snelly nunca mais apareceu. O Lula Molusco com certeza não ficou com ela, isso é certo. Ele só queria ela enquanto ela servia ao ego dele. Então a teoria mais provável é que ela voltou pro criador original, o cara que treina lesmas de corrida profissionalmente. Mas aqui existem dois caminhos possíveis e os dois fazem muito sentido. No cenário positivo, ela virou uma campeã reconhecida por sua atitude. No mundo dos esportes, atletas com histórias inspiradoras viram lendas. A Snelly recusou uma vitória para salvar outro competidor, e isso é manchete em qualquer circuito. Já no cenário negativo, o criador dela viu aquilo como uma traição, porque atletas profissionais não podem abandonar corrida, e ponto. A Snelly foi marcada como instável ou ruim, não serve pra nada, aposentada precocemente e revendida para alguma família comum. No lendário episódio SB-129, Lula Molusco viaja no tempo e encontra versões do Bob Esponja e Patrick em eras diferentes. No futuro ele encontra Esponja e Tron, um Bob robótico com clones e propulsores, e Patron, um Patrick de duas cabeças. Já no passado ele encontra versões primitivas dos dois que se comunicam por grunhidos e se machucam com águas vivas por diversão. E bem, esses personagens aqui provavelmente não foram para lugar nenhum, eles estão exatamente onde sempre estiveram, cada um na sua linha do tempo, na sua época. Mas o que isso revela é perturbador. Bob Esponja e Patrick existem em todas as eras. No início dos tempos, milhares de anos no futuro, para sempre, quase como se fossem constantes universais. E isso abre uma discussão inteira sobre imortalidade e ciclos temporais, mas isso fica para outro vídeo. No episódio Sam, a irmã mais velha do Patrick finalmente aparece, e ela é basicamente uma força da natureza, gigante, descontrolada e com zero noção de limites. Ela destrói a casa do Lula Molusco, constrói uma casa inteira de areia com os destroços e trata a vizinhança inteira como um playground. O Patrick até tenta conversar com ela, dialogar, ajeitar as coisas ali, mas ela só para quando acaba sem querer machucando ele, sentindo uma culpa tão grande que vai embora. Agora, para onde ela foi, ninguém sabe direito. Provavelmente para alguma cidade que ainda não conhecia ela, ou tá perdida no meio de uma floresta, porque, bem, ela é irmã do Patrick, né? Ela também deve ser burra. Ou tá destruindo coisas, comendo tudo que encontra pela frente. E espero que sem nenhuma chance de voltar, porque a Fina do Biquíni já sofreu bastante com ela em um episódio. Esse aqui agora é surreal. No episódio O Incômodo, Bob Esponja acorda com um olho roxo que ele mesmo se deu, mas em vez de admitir isso, ele inventa uma história heróica sobre ter lutado contra um cara chamado Jack. A mentira cresce de uma forma tão grande que Patrick acredita, Sandy acredita, o Siri Cascudo inteiro acredita na mentira. E aí acontece o impensável. Jack M. Crazy Fish existe de verdade. Ele aparece na fenda do biquíni. Bob Esponja surta, corre pra casa, tenta se explicar e descobre que Jack, na verdade, só queria um hambúrguer de Siri, falando tudo com um sotaquezinho estranho, inclusive. Esse aqui é o caso mais
inquietante da lista, porque a aparição dele é literalmente impossível dentro da lógica do desenho. Bob Esponja inventou um personagem do zero. A teoria mais bonita aqui seria dizer que o universo do Bob Esponja convoca pessoas pela crença, mas o canon não tem como sustentar isso de forma sólida. A explicação mais provável e mais simples é a coincidência absurda. Jack M. Crazy Fish provavelmente é um turista de outra cidade, possivelmente do equivalente subaquático do Reino Unido, que veio passar um dia na fila do biquíni, soube do famoso hambúrguer de siri, entrou lá para comer, achou bom e foi embora de volta para a cidade dele. Isso tudo sem saber que ele virou uma verdadeira lenda urbana numa cidade inteira por causa de uma mentira idiota. No episódio Stanley Calça Quadrada, o primo do Bob chega dentro de uma caixa, literalmente, e revela que destrói tudo o que toca. Tudo, sem exceções. Bob Esponja tenta dar uma chance pra ele, pra salvar o seu primo, leva ele pro Siri Cascudo, ensino básico, e em menos de 2 minutos, Stanley queima a caixa registradora, quebra a espátula e tira fotos estranhas com os clientes. O Sr. Sirigueijo, por sua vez, no ato de gênio mais maldoso da série, manda Stanley sabe pra onde? Pro balde de lixo. E bem, assim que ele chega lá, o prédio explode em segundos. Mas pra onde Stanley foi depois disso? E numa sociedade real, alguém com essas habilidades tem 2 caminhos: ser excluído como um perigo ambulante ou encontrar um nicho onde a destruição é útil. A gente já viu várias vezes, né? A Fenda do Biquíni tem indústrias pesadas, demolições, construções, então Stanley provavelmente acabou em alguma dessas, sob supervisão. Ou, e essa possibilidade também é a mais provável, considerando o desfecho do episódio, ele tá vivendo com o pai dele em algum lugar da Fenda do Biquíni, longe de qualquer objeto valioso, e a família aprendeu a aceitar que algumas pessoas simplesmente não combinam com o resto do universo. Todos esses personagens apareceram, viveram seus 11 minutos de glória e foram descartados. A série seguiu em frente, Bob Esponja continuou fritando hambúrgueres, o Molusco continuou odiando a própria vida e ninguém dentro da Fenda do Biquíni mencionou essas pessoas de novo. E talvez isso seja a coisa mais realista que Bob Esponja já fez, porque na vida real também é assim, pessoas entram, marcam um momento e vão embora. E a gente segue em frente como se nada tivesse acontecido. A diferença é que aqui, pelo menos, a gente relembrou. Eu sempre tratei o futuro do Bob Esponja como piada, né? Uma sequência cromada, umas falas engraçadas, umas versões robóticas dos personagens e pronto. Mas um dia eu parei pra juntar os episódios que mostram o futuro da Fenda do Biquíni, todos eles. E quando os coloquei lado a lado, percebi algo que me deixou desconfortável. Porque o futuro da Fenda do Biquíni não é aleatório, ele segue um padrão. E esse padrão diz algo sobre cada personagem que a série nunca teve coragem de falar diretamente. Cada um deles recebeu exatamente o futuro que construiu pra si mesmo, e nem todos são bonitos. Mas calma, tá? Porque a gente vai por partes aqui. Vamos começar pelo caso mais patético de todos, eu acho. E eu digo isso com carinho, tá? Plankton. A vida inteira desse cara girou em torno de uma única coisa: roubar a fórmula secreta do hambúrguer de siri. Essa obsessão definiu cada plano, cada invenção, cada segundo da existência dele. Ele sacrificou casamento, dignidade e sanidade mental por uma receita. E no episódio PL 1413, quando ele é mandado 2000 anos pro futuro, a série finalmente mostra o que acontece quando você aposta tudo numa única carta. No futuro, todo mundo já sabe a fórmula. Ela virou conhecimento público. E outra, qualquer um fazia um hambúrguer de siri só pensando nele. A razão de viver do Plankton virou irrelevante. Não foi tirada dele por um inimigo, não foi roubada, não foi destruída. Ela simplesmente deixou de importar. E isso é mais cruel do que qualquer derrota, sinceramente. E como se isso não bastasse, já não fosse ruim o bastante pro bichinho, Karen, a esposa dele, né, que ele ignorou, maltratou e subestimou por décadas, se tornou uma das artistas mais bem-sucedidas e famosas da Fenda do Biquíni. As pessoas apareciam para comprar as telas cromadas dela, ela tinha um público, respeito e propósito. E para completar o quadro e fechar a tampa do caixão, ela encontrou um novo parceiro, Plankton 2.0. Mais bonito, mais presente, muito melhor do que ele, né? Plankton passou a vida inteira ignorando o que tinha de verdade para correr atrás do que nunca conseguiria, e o futuro cobrou, né, com juros. E sabe o que é pior disso tudo? A Karen não ficou famosa para se vingar dele. Ela ficou famosa porque finalmente teve espaço para existir sem carregar o peso de um marido obcecado por algo. A arte dela floresceu no exato momento em que Plankton saiu da equação. E isso não é coincidência, né? Convenhamos. Foi uma libertação aqui. Mas calma, porque a próxima parada é ainda mais irônica, porque a gente vai falar do Sr. Sirigueijo. Se Plankton perdeu seu propósito, o Sr. Sirigueijo perdeu seu império. No mesmo episódio do futuro, o Siri Cascudo, ou melhor, o Siri cromado, né, aparece permanentemente fechado, enferrujado, abandonado, e isso não foi por guerras, desastre ou concorrência, porque, convenhamos, no mundo onde qualquer pessoa consegue materializar um hambúrguer de Siri com pensamento, pra que serve um restaurante? Pra nada, né, sendo bem sincero. E para complementar aqui, no episódio Sponge Range, acontece algo parecido, tá, no outro futuro. Quando Bob Esponja finalmente volta do exílio da caverna, o Siri Cascudo já está completamente destruído, arruinado pelo tempo, pelo abandono. Agora pensa comigo, o Sr. Sirigueijo que passou cada dia da vida dele espremendo centavos, explorando funcionários, sacrificando relacionamentos, tudo em nome de negócio e dinheiro, e nos 2 futuros que a série mostra, o negócio dele não sobrevive.
e isso diz algo bem incômodo, porque a ganância do Sr. Sirigueijo nunca foi só sobre construir algo duradouro, era sobre acúmulo, acumulação de dinheiro, e acúmulo sem propósito acaba em nada, tem um prazo de validade dele ali. O futuro dele virou uma loja vazia e uma caixa registradora que ninguém mais vai abrir. O cara que mais lutou para garantir o futuro próprio foi o que menos deixou algo de pé. Isso é mais triste do que parece. E agora vem um caso que me incomoda de verdade, sendo bem sincero, porque até aqui a gente tá falando de consequências claras, né? A ganância gerou ruína e a obsessão gerou um vazio lá na frente. Mas com o Lula Molusco a coisa muda de tom. No episódio SB-129, acho que todo mundo conhece, inclusive tem um vídeo aqui no canal, que é bem interessante, caso você não tenha visto, Lula é congelado por 2000 anos, viaja no tempo, cria pesca de águas-vivas no passado e acaba preso num vazio branco fora da existência. E quando finalmente volta, finge que nada aconteceu, mas a gente nunca esqueceu, né? E tem um desfecho muito interessante dessa sua história. Agora, no episódio mais recente do futuro, PL 1413, vem uma revelação que muda tudo. A casa do Lula Molusco no futuro virou um museu. Ele se tornou um dos artistas mais importantes da história. Suas pinturas, sua música, tudo que ele tentou mostrar pro mundo e foi ignorado durante toda a vida, finalmente foi reconhecido. Mas, e esse mais aqui é pesado, sendo bem sincero, isso só aconteceu depois de sua morte. A série literalmente disse isso, tá? No final das contas, ninguém começou a ouvir o Lula Molusco até o dia seguinte da morte dele. Pensa na crueldade disso. O cara que passou a vida inteira implorando por reconhecimento, tentando, tocando clarinete para paredes vazias, pintando quadros que ninguém queria ver, sonhando com a plateia que nunca aparecia, acabou ganhando tudo isso que ele queria, mas só depois de já ter ido embora. O futuro do Lula Molusco é a piada mais triste que Bob Esponja já contou, porque prova que ele estava certo o tempo todo. A arte dele tinha valor, cara. O problema é que o mundo só percebe o valor de certas pessoas quando elas não estão mais lá para ouvir. E se você conectar isso com o SB-129, com Lula Molusco viajando no tempo, criando a pesca de água-vivas, o vazio da existência, a coisa fica ainda mais pesada. Porque ele voltou daquele limbo sabendo de algo que ninguém mais sabe. Ele viu o ciclo, entendeu que nada muda, e mesmo assim continuou pintando, continuou tocando, existindo, tentando. E sinceramente, talvez essa seja a verdadeira grandeza do Lula. Ele nunca parou de criar, mesmo sabendo que ninguém estava ouvindo. E no fim, 2000 anos depois, o mundo finalmente escutou. Só que a cadeira em que ele sentava já estava vazia. Agora vamos pro personagem que não surpreende nada, né? Sendo bem sincero, tem o futuro mais estranho de todos. Patrick Estrela. No episódio SB-129, Patrick aparece no futuro com duas cabeças, e todo mundo tratou isso como piada, né? Mas se você tem uma cabeça boa aí, e se lembra que as estrelas do mar se regeneram, que na vida real, né, elas podem se multiplicar quando cortadas, isso muda completamente a figura. O Patrick não envelheceu, ele se multiplicou, se adaptou ao tempo de um jeito que nenhum outro personagem de Bob Esponja conseguiu. E no episódio PL 1413, a coisa fica ainda mais absurda. Patrick simplesmente se fundiu com a própria pedra e virou o P-1000, um gigante cromado com olhos laser que transforma tudo em lanche. Esse é o Patrick, tá? E mesmo assim, mesmo como uma máquina de destruição futurística, podemos dizer, ele continuava morrendo de fome. Continuava agindo por instinto, continuava sendo, no fundo, o mesmo Patrick, né? E talvez esse seja o ponto desse personagem, porque Patrick é o único personagem que nunca tentou ser outra coisa. Nunca quis fama, dinheiro, reconhecimento ou poder. Ele só queria existir. E agora nós chegamos nele, o principal, Bob Esponja, e aqui a coisa fica grande, tá? No episódio SB-129, Bob Esponja aparece como o Esponjitron, né? Acho que todo mundo se lembra. Existiam centenas de cópias dele mesmo vivendo 2000 anos do futuro. Ele se replicou, espalhou versões de si mesmo pelo mundo inteiro. E o mais bizarro desse episódio é que Esponjitron recebe o Lula Molusco com calma, tá? Acho que eu comentei isso no vídeo dele. Como se já soubesse que ele apareceria, como se estivesse esperando. Pulando pro episódio Sponge-Range, a história é um pouco diferente. Bob Esponja descobriu que seus poros produzem um som que atrai água viva. Ele se isola numa caverna para proteger a cidade. Lá ele constrói estátuas de pedra em formato de si mesmo e 3000 anos depois a civilização ainda está maravilhada com elas. Bob Esponja criou simplesmente um legado acidental, um monumento incrível que sobreviveu ao tempo sem que ele planejasse. E no episódio PL 1413, a versão futurística dele é um bloco de gelo com rodinhas. É isso. O cara mais energético, mais positivo, mais barulhento do fundo do mar virou um cubo de gelo. Mas tem uma coisa que permaneceu a mesma dele, sua risada. Aquela risada que ele guardou na cápsula do tempo no começo do episódio, porque ela ainda ecoava pela fenda do biquíni. Agora pensa comigo uma coisa, em todas as linhas do tempo o Bob Esponja não morre, ou ele se transforma, ou ele se adapta, ou ele deixa alguma marca, não porque tentou, mas porque era genuíno, teria que acontecer de uma forma ou outra, eu acho. Ele nunca fez nada pensando em legado, ele só existiu com tanta intensidade que o mundo ao redor dele não conseguia esquecer seus feitos. E tem um detalhe que pouca gente percebe, Bob Esponja é o único personagem cujo futuro nunca foi triste. Ele virou um clone, virou estátuas e virou um cubo de gelo, mas em nenhuma dessas versões ele sofreu, em nenhuma dessas linhas do tempo ele
perdeu algo essencial. Porque o que define Bob Esponja nunca foi algo externo, nunca foi um restaurante, uma forma ou uma carreira. Era sua alegria. E a alegria dele era tão forte que sobreviveu ao próprio corpo. A risada guardada na cápsula do tempo do começo do episódio é a prova disso. Mesmo irreconhecível agora, o som dele continuava ecoando. E isso nos leva ao último caso, o caso que, na minha opinião, é o mais impressionante. Sandy Bochechas. No futuro do episódio PL 1413, todo mundo envelheceu, morreu ou se transformou em algo irreconhecível. Mas a Sandy, cara, a Sandy simplesmente voltou a ser criança. Ela rejuvenesceu, e não de uma forma aleatória. Ela planejou isso. A cápsula do tempo foi ideia dela. A máquina do tempo que manda o Plankton de volta pro presente foi construída por ela. O dispositivo que apaga memórias dele para proteger a forma secreta foi criado por ela. Sandy não só sobreviveu ao futuro, ela controlou ele. Enquanto todos os outros foram engolidos pelas consequências das próprias escolhas, Sandy estava 3 passos à frente. Ela é literalmente a arquiteta do futuro da fenda do biquíni. E isso até faz sentido, né? Porque Sandy sempre foi a personagem mais preparada de todas. A mais disciplinada, a que estudava, planejava, executava. Enquanto os siriguejos acumulavam dinheiro e plânctons acumulavam fracassos, Sandy acumulava conhecimento. E conhecimento é a única moeda que o tempo não desvaloriza. Agora junta tudo, né? Plankton perdeu o propósito porque viveu por uma obsessão. O Sr. Siriguejo perdeu o império porque viveu pela ganância. Lula Molusco ganhou reconhecimento, mas só depois de perder a vida. Patrick sobreviveu porque nunca tentou ser mais do que ele era. Bob Esponja se multiplicou porque ele existia com autenticidade. Até mesmo Clarence floresceu porque finalmente se libertou. E Sandy controlou tudo porque se preparou enquanto os outros reagiam. E aqui eu paro e penso, isso é um desenho infantil mesmo? Porque o que a série está dizendo nas entrelinhas é que o futuro não é algo que acontece com você, é algo que você constrói todo dia sem perceber. Cada escolha que esses personagens fizeram no presente virou sentença no futuro, e o mais perturbador é que nenhum deles viu isso chegando. A série nunca juntou esses futuros num só episódio, nunca fez um especial dizendo, olha, isso é o que acontece com todo mundo. Ela só espalhou peças ao longo das temporadas, como se não quisesse deixar a gente conectar os pontos. Mas quando você conecta, o desenho muda. Talvez o futuro da fenda do biquíni nunca tenha sido sobre ser cromado, robôs, viagem do tempo ou coisa do tipo. Talvez sempre tenha sido sobre uma pergunta simples. O que sobra de você quando o tempo passa? E se você chegou até aqui, comenta aí, o futuro cobra, só pra eu saber que você também entendeu.